Olá, meu amigo catarinense, minha amiga catarinense, seja bem-vindo a mais um SC Think Tank, a mais uma edição do canal Santa Catarina Think Tank, cujo objetivo geral é falar sobre aspectos do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, e nesse sentido eu quero reforçar aqui a lembrança do vídeo da semana anterior, da última de 2023, em que eu dizia que falaríamos sobre um segundo ranking, porque semana passada nós falamos sobre o ranking das cidades mais inteligentes do Brasil, ou seja, uma lista de 100 municípios que constituem menos de 2% dos municípios brasileiros. É um ranking de uma super elite de cidades, entre as quais várias delas catarinenses, cidades acima de 100 mil habitantes. Então, porque se o ranking considerasse também cidades pequenas, cidades menores, seguramente, como eu disse na semana passada, várias cidades catarinenses estariam nesse ranking. E eu estou apresentando essa provocação hipotética aqui, porque não tenho dúvidas sobre isso. Embora não tenha dados aqui em relação a que pudessem colocar essas cidades no ranking anterior, porque efetivamente os dados não foram construídos, mas eu tenho convicção de que várias cidades catarinenses seriam inseridas num ranking das 100 cidades mais inteligentes do Brasil, se cidades de pequeno porte também entrassem nisso. Eu vou dizer por quê. Porque eu tenho essa convicção. Porque existe uma think tank internacional chamada Austin Rating. A Austin Rating, ela produz para várias nações um anuário, e, portanto, anualmente, pelo menos em tese, anualmente é produzido um ranking que, por exemplo, no ano 2023 deve ser publicado em 2024 em algum momento, assim como no ano em relação ao ano de 2022, a Austin Rating produziu um ranking das melhores cidades do Brasil. E o que significa o conceito de melhores cidades do Brasil? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: esse ranking não é constituído de 2% das cidades elites do Brasil. Esse ranking elege por um conjunto, um grande número de subindicadores que compõem 4 indicadores centrais, 4 eixos, por assim dizer, das 50 melhores cidades do Brasil. E quando eu falo em 50 melhores cidades do Brasil, aí eu estou falando simplesmente de menos de 1% das cidades brasileiras. E aí nós vamos encontrar o seguinte: primeiro é importante dizer que os 4 indicadores, os eixos temáticos, cada um dos quais tem subindicadores, subitens, né, por assim dizer, que ajudam a compor esses 4 itens principais, troncos. As cidades, os critérios para a eleição das melhores cidades do Brasil são de ordem fiscal. Então, tem um conjunto de indicadores fiscais que vai dizer em que condição essa cidade está para que se possa considerá-la em boa condição ou não. Então, são indicadores fiscais e indicadores econômicos. Evidentemente, tem uma série de subindicadores para cada um deles. Os indicadores sociais e os indicadores digitais. Então, nós temos um conjunto de 4 grandes indicadores que constituem esse conceito, e
permitem a constituição desse ranking que foi publicado, o último de que tenho conhecimento, pela revista Isto É, aqui uma edição especial que quando passei na banca, imediatamente a capa me chamou a atenção. Isso aqui é material para muito tempo de leitura, que tem muito dado estatístico aqui que nos ajuda a entender o conceito de o que é uma boa cidade, o que é uma cidade de excelência, que é algo que, francamente, todo prefeito, vice-prefeito, todo secretário de primeiro escalão, para dizer o menos, assim como todo vereador de qualquer cidade brasileira, e também no nível estadual, secretários adjuntos, governador, vice-governador, e todas as secretarias e toda a burocracia qualificada. E no caso de Santa Catarina tem uma burocracia qualificada. Todo mundo, que é uma expressão genérica aqui, me permitam, todo mundo deveria saber do que se trata. Ainda mais, repito, as pessoas que estão diretamente ligadas a profissões, a funções, a cargos públicos, que têm a responsabilidade de prestar o melhor serviço possível. Para isso tem que ter capital humano, evidentemente, que é a fonte de tudo isso, guardada a importância do humus, que Santa Catarina tem de maneira fértil, que é o capital social, o início de tudo, como a gente vem dizendo aqui há muito tempo. Então, vamos lá. As top. O ranking é dividido, inclusive, tem um ranking geral, e dentro desse ranking geral, tu tem 3 classificações. O ranking considera cidades pequenas, cidades que têm até 50 mil habitantes. Aí tem um segundo conjunto, que são as cidades médias, que são a partir de 50 mil até 200 mil habitantes. E as cidades grandes, consideradas grandes, são as cidades que têm mais de 200 mil habitantes. Então, no caso de Santa Catarina, tem aí, creio que 6, talvez 7, 8 cidades já com mais de 200 mil habitantes. Então, vamos lá. Primeiro no ranking das pequenas, cidades com até 50 mil habitantes. Primeiro lugar do Brasil, para reforçar aquilo que foi apresentado no vídeo anterior sobre as cidades inteligentes, que eu mencionei. Eu disse o seguinte: se nesse ranking cidades pequenas também fossem consideradas, seguramente várias cidades de Santa Catarina, cidades pequenas, entrariam no ranking das melhores, das cidades mais inteligentes do Brasil. Porque o ranking aqui da Austin Rating, das melhores cidades do Brasil, é composto por esses 4 indicadores, fiscais, econômicos, sociais e digitais. Se a gente fizer um paralelo com os 10 itens que compõem o conceito de cidade inteligente, todos aqueles 10 se inserem nesses 4 aqui, ou, ao contrário, também, a recíproca também é verdadeira, os 4 daqui se inserem naqueles 10 itens lá das cidades inteligentes. Então, entre as cidades pequenas, primeiro lugar do Brasil, Timbó, Santa Catarina. Em terceiro lugar, no Brasil, Pomerode, Santa Catarina. Então, das top 5, das 5 melhores cidades pequenas do Brasil, 3 são do Rio Grande do Sul e 2 são de Santa Catarina. Repito, Timbó e a nossa pérola do vale, e Pomerode, que é um município limítrofe, que aí a gente esmiuça com o tempo, se a gente tiver oportunidades, e eu espero que tenhamos, nós produziremos informações mais especializadas e especiais sobre cidades de Santa Catarina, sobre o que constitui essas cidades. É claro que se a gente tiver recursos adicionais, a gente pode amplificar a qualidade geral da apresentação, mas vamos deixar isso lá para frente, step by step. Primeiro vamos fazer esse canal SC Tintan continuar bombando, e aí vamos para o ranking
das melhores cidades do Brasil de porte médio, ou seja, de mais de 50 até 200 mil, mais de 50 mil até 200 mil habitantes. Quem que aparece em primeiro lugar? Uma cidade catarinense chamada Jaraguá do Sul. A cidade de porte médio, considerada a melhor cidade de porte médio do Brasil. E no top 5, novamente, aparece em quarto lugar o município de Brusque. Então, entre as 5 cidades, entre as 5 melhores cidades de porte médio do Brasil, 2 são catarinenses. Repito, Jaraguá do Sul e Brusque, Santa Catarina. E aí nós vamos para o ranking das cidades grandes. No ranking das cidades grandes, que são as assim consideradas as cidades com mais de 200 mil habitantes, o primeiro lugar do Brasil é Joinville, Santa Catarina. O segundo lugar do Brasil é Blumenau, Santa Catarina. Então, meu amigo Catarina, minha amiga Catarina, nós estamos falando, viemos falando ao longo do tempo, de fatores, de aspectos do desenvolvimento de Santa Catarina, e esses aspectos, esses assuntos, são corroborados, precisam ser corroborados por dados estatísticos. E eu estou mostrando aqui para vocês rankings que são constituídos de dados estatísticos orientados por indicadores que consideram lá, de um lado, smart cities, cidades inteligentes, entre elas várias de Santa Catarina, e só cidades de 100 mil para cima, e as melhores cidades do Brasil, segundo o ranking Austin Rating. Novamente a gente tem cidades catarinenses, e aí sim, em 3 categorias, para além de uma categoria geral. Nessas 3 categorias, a primeira é de cidades pequenas, fazendo justiça às cidades pequenas, onde aparecem 2 catarinenses. Entre as médias, aparecem 2 catarinenses entre as top 5, estou dizendo entre as 5 melhores, porque não esmiucei aqui a relação de 50 em cada uma dessas categorias, porque aí aparecem várias cidades catarinenses. Aparecem cidades como um índice de cidades médias, aparece cidades como cidade pequena, Joaçaba aparece, cidade média, aparece Concórdia, e assim vai, né? Entre as grandes, também aparece Chapecó, mas o importante, assim, aqui, dentro dessa elite, constituída de menos de 1% dos municípios brasileiros, isso é uma super elite, isso é uma mega elite de municípios. Dentro dessa elite, tem top 5. Então, entre as 5 melhores do Brasil, entre as pequenas, 2 catarinenses. Entre as médias, 2 catarinenses. Entre as grandes, 2 catarinenses. E aí, pega o ranking geral, só vou nominar aqui as 5 top 5, que aí tu pega todas as cidades. Quais são as 5 melhores cidades do Brasil no ranking da Austin Rating, divulgado pela revista Isto É? Primeiro lugar do Brasil, e aí é o cômputo geral. Novamente, Joinville. Em segundo lugar, no Brasil, Jaraguá do Sul. Em terceiro lugar, no Brasil, Blumenau. Ou seja, 1, 2, 3. A quarta melhor cidade do Brasil, Maringá, Paraná. A quinta melhor cidade do Brasil, Florianópolis, Santa Catarina. Então, entre as 5 nós temos, repito, Joinville, Jaraguá, Blumenau e Florianópolis no top 5, 4 das 5, ou seja, 80% fica para a gente aqui, porque é aquilo que vem insistindo com todo o respeito, com todo o cuidado de não avançar no ufanismo, porque as afirmações são respaldadas em dados comprováveis, mas o importante é o seguinte, é dar essa motivação e essa calibrada
na impressão e numa compreensão mais aprofundada sobre o lugar onde nós vivemos, sobre o estado que nós vivemos e sobre as cidades onde nós vivemos. Então, se no top 5 tem 5 cidades, 4 são catarinenses, consideradas as melhores do Brasil, segundo esse ranking aí, que é constituído de centenas de subindicadores, quem tiver interesse é buscar a revista Isto É, que que publica esse ranking da Austin Rating e poder compreender que esses rankings são constituídos de informações fidedignas e cada um desses itens realmente é relevante para a composição do conceito de estar entre as melhores cidades do Brasil. Então, esse ranking das melhores cidades do Brasil, e elas são o que são pelo capital social e pelo capital humano que produziram ao longo do tempo, e inclusive pelos agentes econômicos, políticos e cognitivos que constituem, inclusive, a elite de cada cidade, de cada micro-região, de cada estado, que constituem elites que têm ambição heróica, e quero deixar isso registrado de maneira enfática. Nações, assim como cidades e regiões que não têm elites, que todas elas têm, mas que não têm elites com ambição heróica, no sentido de realmente fazer algo ao longo do tempo, geração após geração, que deixe os seus nomes marcados na história e que ajudem na promoção do desenvolvimento, que promoverá o bem-estar material e imaterial de seus concidadãos. Cidades que não têm isso, meu amigo catarinense, minha amiga catarinense, tu já sabes disso. Cidades, micro-regiões, estados e nações que não têm elites com ambição heróica não chegam à condição de sociedades desenvolvidas, muito menos de cidades inteligentes ou que figurem entre as melhores nações ou melhores cidades de uma dada nação. Então, e por que nós chegamos até onde chegamos? Por várias razões, inclusive é importante destacar isso. O fato de que Santa Catarina não é um estado marcadamente favorecido por políticas públicas, por injeções de recursos que, uma vez produzidos pelos agentes, por todos os trabalhadores e empreendedores do nosso querido Brasilzão, recursos que vão para Brasília e depois são redistribuídos, a gente sabe que Santa Catarina é um dos estados que menos recebe recursos federais para grandes investimentos, porque senão a gente já a gente teria números ainda melhores do que os números que nós temos. Se a gente tivesse o devido retorno fiscal para, por exemplo, triplicar boa parte da BR-101 do estado mais promissor do Brasil, que já está argolado com engarrafamentos diários por conta do movimento econômico, da intensidade de agentes, de gente, de investimentos aqui em Santa Catarina. A gente já teria duplicado a BR-470 até o município de Rio do Sul, que seria cuja condição do Alto Vale do Itajaí seria extremamente favorecida, e isso potenciaria o seu desenvolvimento econômico e assim por diante, faria com que uma cidade como Rio do Sul crescesse muito mais rapidamente. Então vejam, veja, meu amigo catarinense, minha amiga catarinense, a gente está numa condição vamos chamar isso de injustiça fiscal, porque, repito, cidades de Santa Catarina cresceriam mais se o justo retorno fiscal chegasse até elas, porque a gente tem café no bule, a gente tem potência, a gente tem ambição para o desenvolvimento. E isso assim, é diferente de ficar esperando. Como não vem,
a gente arregaça as mangas e faz. Me permitam usar uma parábola, um linguajar popular aqui, mas essa é uma característica de Santa Catarina, e isso explica a condição empreendedora, a necessidade aliada à cultura de longa data fez com que Santa Catarina se tornasse um estado extremamente empreendedor, se comparado com a média nacional e de outras unidades federativas. E aí, nós precisamos entender uma coisa que vou dizer aqui com alguma frequência e em algum momento vou aprofundar isso conceitualmente. Isso é um desafio intelectual da minha parte. É de demonstrar que o principal fator de desenvolvimento, de geração de bem-estar de uma sociedade não é necessariamente o agente político, a ordem estatal, o Estado, com todos os seus recursos, com todo o seu poder e com toda a sua, vamos colocar entre aspas aqui, generosidade, seu paternalismo e tudo mais que podemos dizer, que tem causas e consequências, e a gente deixa para outro momento aqui, o que explica o desenvolvimento e o bem-estar antes mesmo do estado de bem-estar social é a pujança econômica, é a capacidade empreendedora materializada. Santa Catarina não é o estado mais rico do país. Santa Catarina não está entre os estados que mais recebe recursos. Pelo contrário, está entre os estados que mais transfere recursos para o país e que menos tem retorno. E ainda assim, nós temos índices de desenvolvimento de primeiro mundo, acima de outros estados brasileiros. Então, eu quero mostrar isso num próximo vídeo. Eu produzi aqui um quadro estatístico que quero demonstrar com um pouco mais de tempo para reafirmar isso que estou dizendo aqui, que a condição do desenvolvimento não vem necessariamente do Estado, mas sim dos agentes produtivos, da capacidade de agentes econômicos de produzirem, inclusive para gerarem os recursos que venham a sustentar o estado de bem-estar social. Eu vou aprofundar isso e só quero insistir no seguinte, em relação à educação, que estará sempre no nosso foco aqui. Pega a BNCC tem 6 eixos temáticos, macro temas, e um deles é o multiculturalismo, que é bastante importante para as ciências humanas. E o multiculturalismo parte do pressuposto de que é preciso respeitar a diversidade cultural do país, em todas as suas regiões e micro-regiões, inclusive locais, cidades. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem aspectos muito importantes da educação brasileira, disseminados pelos sistemas educacionais de todas as unidades federativas, a importância da cultura indígena, a importância da cultura afro, a importância novamente, da diversidade comportamental, entre outros aspectos que são realmente importantes, cujo trato conceitual e didático pode-se até falar a respeito disso, pode-se concordar ou não, parcialmente, integralmente, não importa, esses temas são importantes, porque eles fazem parte do conceito de multiculturalismo, mas vou dizer uma coisa para ti, meu amigo Catarina, minha amiga Catarina, desenvolvimento regional também faz parte da concepção de multiculturalismo, e desenvolvimento local regional é um tema que nós temos que reinserir no sistema educacional catarinense. Eu sei que tem gente pensando nisso, mas a gente precisa fazer, e para que as pessoas responsáveis diretamente por isso façam, elas precisam observar a pressão da vigilância da sociedade, constituída por nós, por mim, por ti, espectador qualificado do SC Think Tank. Então, o negócio é o seguinte,
se tem um aspecto que a gente pode ressaltar e disseminar na educação catarinense, respeitando a concepção do multiculturalismo que sugere o respeito à diversidade cultural, é a nossa cultura empreendedora. Isso precisa ser lembrado o tempo todo. E aí, sociólogos de Santa Catarina, geógrafos, historiadores e filósofos de Santa Catarina, professores do ensino médio e professores do ensino superior, muita atenção a isso. O respeito à diversidade cultural significa que um estado como Santa Catarina precisa também resguardar os seus aspectos culturais específicos, aqueles que constituem o ethos de Santa Catarina. E, nesse sentido, ressalte-se um dos aspectos centrais da cultura do estado de Santa Catarina é a sua capacidade empreendedora, que é resultado do capital humano, que por sua vez é resultado do seu capital social. Dito isso, semana que vem a gente se vê. Um grande abraço. Se tu tiveres alguma sugestão temática, se tiveres alguma pergunta a fazer, faz aqui no canal, que durante a semana eu dou uma olhada e, na medida do possível, certamente na medida do desejável, do meu compromisso contigo, espectador qualificado do SC Think Tank, eu responderei. Um grande abraço, bom fim de semana e a gente se vê na próxima. Vou me concentrar aqui, que afinal de contas, isso aqui vai para o mundo todo, né? Pô, vai até para Little Boats, né? Vai para Massachusetts. Pense. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. Pô. Vídeo 6. Vídeo 5, né? Tá, pera aí. Pô, vou ter que repetir, cara. Esse troço aqui não obedece. É que o calor humano aqui tá tão intenso. E tá tão empolgante, né? Como diz o pessoal lá do Planalto Norte, né? Empolgante, né? Ou como diz o pessoal do Alitaria, uma porco, Deus, que calor, né?